Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. O texto é muito claro, quando ele vai dizer, não vos enganeis. Em algumas versões vai dizer, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E aí nessa versão aqui, a Bíblia King James atualizada diz, não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. A vida cristã é guiada não pelo acaso, nem simplesmente por sentimentos ou experiência ou circunstância. A vida cristã ela é constituída por princípios estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu alguns princípios e a gente vai caminhando. Deus organizou o mundo baseado por leis espirituais. Existem leis espirituais e morais que sustentam a vida e nos direcionam para um lugar, para um propósito, para um caminho, um lugar onde chegar. Então, pensando sobre isso, na Bíblia a gente encontra diversos princípios que governam a nossa vida. Quer ver um? É o princípio da obediência. O princípio da obediência revela que quem anda segundo a vontade de Deus experimenta direção e cuidado. Você tem por base Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. Ou João capítulo 14, verso 23. Então, ter esse entendimento. Qual é o segundo? É o princípio de responsabilidade, ou o princípio da responsabilidade. O que seria isso? É que mostra que cada pessoa responde diante de Deus pelas suas escolhas. Romanos capítulo 14, verso 12, Ezequiel 18, 20. E o terceiro e último é o princípio das consequências. Princípio das consequências. Ou seja, que ensina que as nossas atitudes, elas também produzem resultados inevitáveis. Princípio da consequência. Eu vou te citar um texto aqui que parece de repente para você como um ditado. Você de repente ouve isso e cita como um ditado. Mas isso é um texto bíblico baseado em Oséias capítulo 8, verso 7. Quem planta ou quem semeia ventania, planta ou colhe. Quem semeia ventania, colhe. Quem já ouviu esse meio que soa como um ditado? Isso é texto bíblico. Isso é um texto bíblico. Ou seja, quem semeia, quem planta ventania, vai colher uma grande tempestade. E aí, dentro dessa realidade, a gente encontra um princípio muito claro nas Escrituras, que quem sabe todo mundo aqui já ouviu falar e conhece, chamado o princípio ou lei da semeadura, ou princípio da colheita. Lei da semeadura ou princípio da colheita. E esse princípio ele aparece tanto no contexto natural quanto na vida espiritual. Pensar sobre isso, que na agricultura ninguém consegue colher se não antes ter plantado. A gente vivencia isso. E esse é um princípio imutável em todas as áreas da vida. Seja na sua área profissional, seja na sua área acadêmica, seja na área financeira, seja nos seus relacionamentos. A vida é estruturada a partir daquilo que a gente plantou. E essas decisões, nós chamamos de cosmovisão, porque essas decisões ou decisões que tomamos na vida gera uma maneira de eu enxergar o mundo. Deixa eu tentar te explicar. Às vezes a gente vai vivendo a vida meio que a melô do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E a gente não se atenta que tudo que estamos fazendo tem a ver com colheita daquilo que a gente semeou. Há um provérbio chinês que diz: se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Mas se a sua visão é para a vida toda, plante pessoas. Plante pessoas. E toda colheita começa com uma semente. O futuro a qual eu e você desejamos está diretamente ligado ao que estamos plantando hoje. Pense comigo. A vida que a gente está vivendo hoje é grande parte colheita das sementes que nós plantamos lá atrás. O que você está vivendo hoje tem a ver com aquilo que você plantou lá atrás ou deixou de plantar. Porque o não fazer também é fazer. Dá para entender? Se você não faz,
você já sabe o que vai colher, porque quem planta tudo, ou quem planta alguma coisa, vai colher alguma coisa. Agora quem não planta nada, não colhe. Ou seja, o não fazer também é uma maneira de você viver. Então parar e pensar que o que eu vivo hoje, quem sabe, o que você vive hoje, em algumas situações, lá atrás alguém disse para você assim: não faz isso, não é o melhor caminho, não vai por aí. Mas você, jovem, cheio de certezas ou ignorância, você diz: não, quem sabe sou eu que vou fazer do meu jeito. Hoje você olha para trás e diz: se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado atenção, teria sido tudo diferente. Mas existe uma outra verdade: a vida que viveremos amanhã será a colheita da semente que nós plantamos hoje. E aí eu queria pensar no primeiro ponto aqui. Primeiro, não podemos culpar as outras pessoas pelas nossas colheitas. É muito comum, muitas vezes a gente tenta transferir para o outro aquilo que é de responsabilidade nossa. Isso não é nada novo. Gênesis capítulo 3, verso 12. Lembra? Há um pecado, uma desobediência. Deus vem na viração do dia para falar com Adão. E aí o que Adão faz? Adão olha e fala: Senhor. E o Deus fala: Adão, por acaso você fez o que não devia? Ele diz: a mulher que tu me deste, a culpa não é minha. É como se Adão estivesse dizendo para Deus: Deus, com todo respeito, eu estava benzão, paraíso, tranquilão, uma noite de sono, quando eu abri o olho ela já estava do meu lado. E aí ele diz: a culpa não é minha, é sua. E aí Deus vai cobrar a mulher, e o que a mulher diz? Não, eu não tenho nada a ver com isso, foi a serpente. Irmãos, eu acredito que se a serpente tivesse alguém para acusar, acusava. Por quê? Porque é muito comum a gente transferir para o outro aquilo que é de responsabilidade nossa. Muita coisa da nossa vida hoje não tem a ver com pessoas, com o que você viveu lá atrás. E por que eu quero dizer isso de maneira muito segura? Porque há uma ciência que nos ajuda a entender, quem sabe, muita coisa sobre você. A chamada psicologia. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. A psicologia nos ajuda, existem algumas vertentes da psicologia. Tem a chamada TCC, terapia cognitivo-comportamental, tem a Gestalt terapia, tem o humanismo, tem a psicanálise. Mas eu vou caminhar dentro daquilo que é a minha área, que é a sistêmica. A psicologia sistêmica, ela trabalha no âmbito de que nada que a gente vivencia hoje, ou ninguém existe isoladamente. Como assim, pastor? O que nós somos hoje é muito reflexo daquilo que a gente viveu na primeira relação que nós vivemos. E a primeira relação que nós temos quando nascemos é com quem? Com a nossa família de origem. Ou seja, muitas das coisas que eu e você carregamos tem a ver com a nossa família de origem, com aquilo que os nossos pais eram ou faziam. E tudo isso também foi uma maneira de semear em nós. Não é à toa que é muito comum você olhar para o seu marido, sua mulher, e de vez em quando você fala: nossa, tá igualzinho tua mãe, hein? Tu tá igual teu pai. Eu falei de manhã que minha sogra se chama Margarete. E de vez em quando a Juliana tem uns comportamentos que eu falo: eita, dona Margarete. Aparece na filha. Eu percebo de coisas que eu reclamava do meu pai, recriminava o meu pai. Falava: pai, você não pode ser assim não. Pai, tá errado. E aí meu pai, às vezes, cabeça dura, questionava, criticava. Irmão, de vez em quando eu olho no espelho e falo: meu Deus, o seu Manuel está aparecendo aqui. O Senhor está repreendido, seu Manuel, em nome de Jesus. De vez em quando eu estou percebendo que alguns comportamentos em mim que está muito parecido com o do meu pai. Ou seja, muitas atitudes que a gente carrega na vida adulta, elas foram aprendidas ou experimentadas dentro da nossa história familiar. De que áreas, pastor? Na área emocional, a forma como é que a gente lida com as emoções. Como é que sua família lidava com as emoções? Era acolhido? Ou você vivia num contexto de silêncio? E aí é muito comum que você encontra maridos, principalmente isso do lado dos homens. Se você não teve um pai que manifestava sentimentos por você, que não declarava isso, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você não aprendeu assim. O que foi semeado em você continua reverberando até hoje. E aí a sua mulher chega em crise e pergunta: pastor, o que houve com esse homem? Não fala nada. Toma aí, casado há tanto tempo, mas não abre a boca para dizer te amo. E ele ama, só que ele nem sabe como dizer.
Ele fala, eu te amo, de repente, trabalhando, dizendo, não deixe faltar nada, faço de tudo por ela. Mas não era essa linguagem que ela gostaria de entender. Todos nós temos o que a gente chama de tanques emocionais, que precisam ser preenchidos pelo nosso companheiro, pelo nosso parceiro. E esse tanque emocional ele é preenchido a partir dessa dinâmica relacional. Quem sabe nesse contexto emocional você não teve, ou quem sabe na área relacional, a forma que aprendemos a nos relacionar. Como é que era na sua casa, como é que era na sua família, tudo isso traz. Ou a identidade da autoimagem. Como é que você era visto em casa? Quem sabe você era visto em amor. Você olha para o seu filho e fala, você vai ser um cara incrível, você vai ser inteligente, você vai ser esperto, você está estimulando, você está tentando que seu filho entenda. Ou você cresceu dizendo, seu filho disso, seu filho daquilo. Você não presta, você não vai servir para nada. Autoimagem, irmãos. E a pessoa não consegue. Ah, pastor, tudo isso é uma maneira de semear. E a própria Bíblia reconhece essa influência familiar, porque ela pode atravessar gerações. A importância da gente ter esse entendimento é que se a gente compreende isso, a gente pode quebrar um ciclo. Um ciclo. Coloca para mim, por favor, aí o texto de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 5, só o verso 5 e 6. Eu queria ler com vocês sobre isso. Olha o que diz. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, portanto eu, o Senhor, seu Deus, teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Olha o verso 6. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Volta o texto para mim, por favor, verso 5. Tem muita gente que usa esse texto aí para fazer a chamada maldição hereditária. As pessoas usam esse texto para falar de maldição hereditária. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Não te prostrarás. O texto vai dizer assim, sou um Deus ciumento que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Entenda isso. Uma família que não tem conhecimento da palavra de Deus, uma família onde aquela família não vive os preceitos de Deus, não vive a dinâmica de Deus, o que está sendo semeado na geração dessa família? Uma vida sem Deus, uma vida que não entende Deus, que não conhece a Deus. O que logo acontece? 3ª e 4ª geração. Mas olha a misericórdia de Deus. Para aqueles que não conhecem e não entendem, vai até a 3ª e 4ª geração. Mas para aquela família como a minha e a sua, que entendeu um dia, não sei se o seu avô, se o seu pai, se a sua mãe, alguém um dia entregou a vida a Jesus, e através dessa pessoa, a sua família foi transformada, a sua casa foi alcançada, e hoje você está vivendo aqui, está aqui cultuando ao Senhor. Olha o que o texto vai dizer. Mas que também ajo com amor e a 1000ª geração, para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Só que não vai ser até a 3ª e 4ª. O Senhor vai dizer até a 1000ª geração. Sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque um dia o meu pai tomou a decisão por Jesus. Um dia o meu pai ouviu o evangelho da graça e disse, eu entrego minha vida a Cristo. O meu pai, quem sabe, não tinha noção do que estava acontecendo, mas a minha geração hoje diz, eu entrego a minha vida a Jesus. A geração dos meus filhos, eu oro para que um dia eles possam dizer, eu entrego a minha vida a Jesus. E os meus netos vão continuar dizendo, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Semear. Irmãos, quando a gente vive uma caminhada de fé com Cristo, nós estamos semeando na vida do outro. A gente está podendo compartilhar na vida do outro. Por quê? Porque o pecado cria padrões que podem atravessar gerações. Atravessar gerações, você conhece gente assim? Família toda de alcoólatra. O avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. Você conhece gente assim? Uma família onde todo mundo divorcia. É divórcio, é divórcio, é divórcio. Parece que é proibido ser casado. Por quê? Porque da mesma forma que a gente vive os padrões que atravessam gerações, a fidelidade também cria legados espirituais. A gente pode vivenciar isso, mas aí há uma diferença. Para que a gente não possa usar isso de muleta e ficar o tempo todo dizendo, eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou desse jeito porque minha família era desse jeito. Não, eu ajo dessa forma porque eu aprendi a agir só dessa forma. Ei, existe uma diferença entre influência e responsabilidade.
Há uma grande diferença. Embora exista uma influência familiar, cada pessoa é responsável diante de Deus pelas suas próprias decisões. 2 irmãos, certa vez entrevistados, um era alcoólatra. E diz: por que você é alcoólatra? Ele falou assim: porque eu aprendi com meu pai alcoólatra. Meu pai sempre bebeu. Eu acordava pela manhã, meu pai estava bebendo. Eu não lembro de um dia ter visto meu pai sóbrio. Chegaram no outro irmão que não bebia. Diz: por que você não é alcoólatra? Ele falou assim: porque eu cresci numa família de alcoólatras. Toda manhã quando eu acordava, meu pai estava bebendo. Eu não lembro de ter visto um dia meu pai sem beber, mas eu tomei a decisão de não beber. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: apesar de entender e acreditar que muita coisa da nossa vida vem de uma maneira onde a gente não tem como escolher, a vida, da sua vida, da minha vida, que a gente não escolheu, a gente traz na mochila, na bagagem. Deixa eu dizer uma coisa para você: cada pessoa também responde por suas próprias escolhas. Olha o que diz Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade dos filhos. Gálatas 6:5: porque cada um levará o seu próprio fardo. Jesus ensinou que a vida precisa ser constituída ou construída com responsabilidade e sabedoria. Quando ele diz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, sobre o homem sensato, o homem insensato e o homem prudente. Aquele que constrói a sua casa na areia e aquele que constrói a sua casa na rocha. Isso simplesmente é uma decisão. Eu e você decidimos aonde nós iremos construir a nossa casa. Ambos ouviram a mesma palavra, ambos tinham entendimento, mas eles fizeram escolhas diferentes. O passado pode até explicar algumas coisas sobre você, mas não pode justificar sementes que escolhemos plantar hoje. Ei, tudo bem do seu passado, vamos sentar, vamos entender o seu passado, vamos entender, vamos compreender por que você é o que é, por que você faz o que faz, tudo bem, a gente entende, mas a partir daí, o que você vai fazer? Agora você tem uma tomada de consciência. Agora aquilo faz sentido para você. E você diz: e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? E aí eu vou para o segundo ponto aqui. A vida é definida pelas sementes que plantamos. Pelas sementes que plantamos. Mais do que simplesmente escolha, a Bíblia nos ensina que a vida é marcada por essas sementes. A gente vai entender sobre isso, porque toda semente carrega um potencial de colheita dentro de si. Toda semente. Gálatas capítulo 6, verso 8 diz: porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E ele vai dizer: existem 2 tipos de semente: a semente da carne e a semente do Espírito, e cada um produz um tipo de colheita. E a Bíblia nos dá base para isso. Gênesis capítulo 39, José estava preso na casa de Potifar. A mulher de Potifar, uma mulher, acredito eu, no auge da sua vida feminina, olhando para um jovem, uma mulher bela, aquela mulher se atrai por ele, e aquele homem poderia ter um romance com a mulher do patrão. Mas aquele jovem decide semear fidelidade com o Senhor. E sabe quem é que sabia disso? Só o Senhor. Ninguém sabia. Há momentos, irmãos, que nós vamos semear em coisas que ninguém está vendo. E aí no final você posta lá no Instagram. No final vão dizer que foi sorte. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas Ele vê tudo. E aí, pastor, ele semeou, o que ele colheu? Vamos lá, a primeira colheita de José. Ele colheu prisão, ele colheu injustiça, ele colheu esquecimento. Mas por quê? Porque Deus estava preparando uma colheita muito maior. Havia uma colheita muito maior. A fidelidade plantada em secreto se transformou em autoridade pública. Ele se tornou governador do Egito. Porque José disse não naquele momento. Quem sabe são coisas que nós vivemos, que ninguém está vendo, ninguém imagina. Aquele jeitinho brasileiro: não, rapaz, você vai ganhar 10%, você vai ganhar 1%, 3%, você vai ganhar 10%, vai ganhar 20%, vai ganhar 5%, vai ganhar 1%. Dá um jeito aí. A gente vive isso no Brasil. A corrupção no Brasil não começa em Brasília, irmãos.
E aí as pessoas hoje em dia justificam a corrupção pequena por conta do que acontece lá em cima, e diz assim, não, para que eu vou ficar sendo honesto? Olha o que está acontecendo lá em cima, olha o que a nossa liderança está fazendo, e aí eu estou falando um todo, e aí vamos dar um jeito aqui, a gente começa a caminhar sobre isso. Ei, mas teve alguém na Bíblia também que semeou na carne. A Bíblia diz que um dia Davi estava na sua casa, viu alguém e resolveu mandar um WhatsApp. Oi, sumida, te vi hoje, hein? Ah, é verdade, verdade. Manda um print para ela e fala, e aí, manda alguma coisa para mim, manda um nudes. Que isso, pastor, falar isso, irmãos? É a tristeza do que a gente vive nesse tempo. E Betseba alimentou Davi. Tiago capítulo 1 vai dizer, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é atraído e é engodado segundo os seus desejos, a concupiscência da carne. Então ninguém acorda pela manhã e diz assim, vou adulterar. O adultério, ele começa de maneira sorrateira, numa troca de olhares, num elogio indiscreto. Tá linda hoje, hein? Nossa, tá cheiroso. E você fala, meu Deus, é sujo quanto tempo. E aí você começa a se enganar, e aquilo vai tomando o seu coração. É a concupiscência, é o desejo. O texto vai dizer, e a concupiscência dando a luz, sendo gerado, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Foi o que acontece com Davi. E aí, mas pastor, o que Davi fez, pastor? Pastor, Davi pediu perdão, Davi se arrependeu, verdade, irmãos? E Deus perdoou? Sim ou não? Sim. Mas aquela semente produziu uma colheita dolorosa para Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus perdoa pecado, mas sementes ainda produzem colheitas. Deus perdoa pecado? Perdoa. Nosso Deus é um Deus que perdoa, mas sementes ainda podem produzir colheitas. E aí a gente, para o terceiro ponto aqui, a gente precisa avaliar que tipo de semente a gente está plantando. Que tipo de semente a gente está plantando? Nem toda semente vai produzir vida. Há caminhos que para o homem parece direito, perfeito, mas o seu final é caminho de morte. Parece perfeito, mas tudo certo. E a pergunta deveria ser, não, o que eu vou colher, mas é o que eu estou plantando. O que você está plantando na sua casa, na sua vida? Porque toda semente produz fruto, e a gente deve avaliar. Avaliar de que forma? Que tipo de palavra eu estou plantando? O que tem saído dos meus lábios? O que tem saído da minha boca? Como é que é a nossa dinâmica, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não duvido nesse ponto sobre a minha vida, do que eu creio. O maior lugar de manifestação, de conversão, não é na igreja. Aqui, pastor Gesiel é uma bênção. Aqui, irmãos, o que? Pastor, isso é uma bênção. Pastor Glória, que bênção. A morar com ele, irmão. Aquela mulher lá dentro, lá no Kids, ela vai dizer assim, ai Jesus, revela, Senhor. A manifestação de conversão, ela se dá na família, dentro de casa. Aqui é muito fácil eu olhar para você e dizer, você é um homem de Deus. Eu quero ver a tua mulher dizer para você, você é um homem de Deus. Eu quero ver o teu marido dizer para você, você é uma mulher de Deus. Os teus filhos dizer para você, você é alguém de Deus. Porque aqui, irmãos, a gente se encontra em algumas horas. Aqui a gente vai cantar uma canção. Aqui todo mundo é espiritual. Aqui todo mundo é crente. Mas é no nosso dia a dia que esse fruto do Espírito precisa manifestar. E eu contei uma experiência aqui que eu vivi ontem, irmãos. Estava chegando tarde já, vimos uma festa de criança, uma bênção, irmão, te deixa mais cansado que outra coisa. E parece que criança não cansa, porque eu falei, nós vamos chegar agora e vou entrar no carro e vão todos dormir. E aí você vem com nitroglicerina assim, ó, bota na cama e fala até amanhã. Irmãos, acordaram, eles chegaram com mais energia ainda. Acho que eu comi muito doce. E aí eu falei para minha esposa, vou fazer o quê? Vai para casa? Não, vamos passar na casa da minha mãe. Eu falei, amém, vamos passar na casa da minha mãe. E aí entramos no prédio, estacionamento. Vamos para casa da sua avó. Aí a do meio falou, não quero.
não quero. E começou a chorar, começou a gritar. E aí o povo vai passando, sabe como é que é? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. Você está ali, porque dentro de você, tem um negócio assim, vai subindo assim, tu fala, Deus do céu, e aí começa a gritar, eu não quero, eu não quero ir para lá. E o povo já passa assim, ó, meu Deus, Jesus, tem misericórdia. E aí, irmãos, eu olhei para ela, olhei dentro dos olhos dela, irmão. A minha vontade, a minha carne, sabe, eu lembrei da minha natureza, do meu pai. O irmão Manuel naquela hora olhou assim, irmão, se fosse no meu tempo, e eu não vou justificar isso não, tá? Eu não ia saber nem de onde veio. Seria assim, ó, Gisiel, onde você tá? Eu tenho que ir na direção da luz. Se é no meu tempo é assim. Só que eu não quero, eu quero quebrar ciclos na minha casa e na minha família. Ao mesmo tempo que havia um conflito dentro de mim, havia um Espírito Santo dentro de mim assim, ó. Você não quer que essa menina aprenda e entenda que tem que apanhar de homem. Você tem que entender que você precisa ser um homem que precisa cuidar dela. E isso começa a partir da sua casa. Isso começa a partir de você. O direcionamento é você. O que você tem semeado na sua dinâmica com a sua filha. E mesmo nesse conflito todo, eu peguei ela no braço. Falei, vem Maria Luísa. Não, vamos lá na vovó. Irmão, dentro de mim só Deus sabe. E eu vamos na vovó. E aí quando a gente entra no elevador, as portas se fecham, eu olho e falo, você não faça isso novamente. E ela, raiva, lá dentro ela abraça, beija, te amo papai. Ela vai fazer de novo, pastor? Acredito que vai, irmão. Mas eu quero semear na vida das minhas filhas, que ela não tem que apanhar de homem nenhum, muito menos do pai. Isso não significa que eu não estou educando os meus filhos. Aí você fala, não pastor, é até preocupado falar isso que está na internet, né, irmão? O senhor não disciplina seus filhos, não? Ah, irmão, geração dos anos 90, irmão. Se eu fosse contar umas histórias aqui minha, eu acho que eu estou vivo por misericórdia. O que é isso, pastor? O que é isso? É a graça de Deus que nos ensina o que você está semeando na sua relação. Algumas relações aqui que são tão ruins, porque a gente não está filtrando o que a gente fala para o outro. A gente fala com intenção de magoar, mas palavras são flechas que não voltam. E você pode pensar que não, mas você está semeando isso. Quantas vezes, em meio ao contexto, o contexto clínico mesmo, estamos ali, você percebe que uma palavra afetou aquela pessoa por anos. Por anos ela vem carregando aquela palavra ali. Que tipo de atitude você está plantando? Que tipo de valores nós estamos plantando na nossa família, na nossa casa? E isso se aplica na nossa vida financeira. Se aplica, irmãos. Porque eu não creio na teologia da prosperidade, pelo contrário, eu tenho ojeriza isso. Mas ele ensina, mas a palavra nos ensina um princípio de semeadura também nas finanças. E quando eu falo de semeadura nas finanças, não quero dizer que não, você tem que plantar na igreja. Não, você tem que plantar na vida das pessoas também que estão ao seu redor. Quantas pessoas estão padecendo, quantas pessoas estão precisando, quantas pessoas você pode ser a resposta de oração. Você chegar para alguém e falar assim, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou te dar isso aqui, ó. Deus mandou te fazer um pix. E aí a pessoa nem sabe. Irmãos, quantas pessoas e quantas histórias eu conheço assim, de gente que foi contemplada dessa maneira, gente que foi alcançada dessa maneira, num cuidado. Provérbios 11:25 diz, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ou seja, aquele que dá de beber vai ter a sua sede saciada. O que Deus te deu não é apenas para você guardar, é para você abençoar. Você pode abençoar o reino de Deus, glória a Deus. Você pode ofertar aqui, glória a Deus. Você pode dizimar, glória a Deus. Mas você pode abençoar o seu vizinho, você pode abençoar o teu parente, você pode abençoar alguém dentro da sua casa, ou quem sabe você nem conhece. Quem você nem conhece. Lembra uma vez? Como eu já falei, eu sou filho de crente, nasci e criado na igreja. Então toda a história que eu tenho que contar é de igreja. E eu lembro uma vez que levei um missionário na igreja, muitos anos ainda, eu ainda era seminarista, levei um missionário lá. Pablo, se eu não me engano o nome dele. O menino falava nada de português. Levei ele lá na nossa igreja. Só falava espanhol, irmão. Eu falei, meu Deus, o povo vai entender línguas e ninguém vai entender nada. Mas foi uma benção. Terminado ali, fui despedir ele na casa onde ele estava
acomodado. E aí, quando eu me despeço dele, estou conversando com ele, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu tinha uma quantia, dinheiro no bolso, e ele falou assim: dá para ele, dá para ele. E eu disse: não, isso não é de Deus não. Satanás, para trás de mim, para trás de mim. Mexeu no bolso, irmão, mexeu no bolso. E eu falei: isso não é de Deus, dá para ele. E eu: dá para ele, dá para ele. E eu falei: não, não vou dar. E aí tinha 2 notas, eu falei: não, Senhor, nem eu nem ele, me amei. Botei a mão no bolso, irmão, tirei assim, ó, fui separando aqui. Enquanto eu conversava com ele, ia separando aqui, ó. E aí separei a nota, falei: vou puxar e dou para ele. E aí na hora de me despedir dele, eu coloquei a mão e peguei tudo que tinha. Coloquei na mão dele, ele abriu um olho assim, eu falei: Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí ele pegou, os olhos dele encheram de lágrimas e ele foi embora. Depois eu fui saber do desafio que ele estava enfrentando naquele momento na vida dele. O que acontece, pastor? O que acontece naquela mesma noite? Eu ia pregar na minha igreja. Estava pregando lá na igreja. Estava pronto. Preguei aquela noite e era por hábito que faço hoje aqui. Era comum ir para a porta da igreja cumprimentar os irmãos. E eu lembro até hoje, quando a irmã Cláudia, na hora de cumprimentar, ela me aperta minha mão com uma quantia em dinheiro. Ela olhou nos meus olhos e disse assim: Deus mandou te dar. Era muito mais do que eu tinha abençoado aquele rapaz. Irmãos, pastor, mas o que eu tenho é muito pouco. O Senhor nos deu para que a gente seja generoso. Generosidade, sabe, cuidar dos necessitados. Eu poderia contar muitas histórias aqui, muitas histórias. Contei pela manhã, quando eu vivenciei uma situação tão difícil, de saúde, liderando juventude. Passei muito mal no outro dia. Um jovem entrou em contato comigo, pastor, ele nem era pastor. Gesiel, você está bem? Folga, não estou bem. De manhã à noite ele me liga de novo: você está bem? Não estou. Morava dentro de uma comunidade. Até que de repente ele falou: olha, a gente está aqui na porta. A gente quem? Ele e o sogro dele. Chegou lá, me pegou, me levou para o Hospital Balbiri, Bom Sucesso na época. Hospital particular, não tem plano de saúde, nem tinha. E aí chegou lá, fui atendido. Aquele homem pagou consulta, aquele homem pagou medicamento. E aí na hora de ir embora ele falou: não, você vai embora não, só para minha casa. Cheguei na casa dele, a esposa dele preparou uma canja. E aí fui bem cuidado, tratado. Irmãos, como foi o cuidar de Deus na minha vida ali? Eu fiquei tão feliz. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Uma bênção, irmão. Uma bênção. Mas eu nem imaginava, porque Juliana na época, ela era noiva. Juliana estava prestes a casar. A minha realidade de vida era outra, eu tinha outro relacionamento. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Onde eu quero chegar com isso? Que a Bíblia diz que quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância colherá. Eu te convido essa noite a pensar em semear na sua vida, mas também semear na vida do outro. Seja você instrumento de Deus para a vida de alguém. Quarto e último, a gente precisa avaliar onde é que a gente está plantando. Onde é que a gente está plantando? Não basta ter boa semente, é preciso plantar no lugar certo. Não basta ter boa semente. Jesus falou da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E aí uma semente caiu num solo duro, seco, ficou ao largo do caminho, nas pedras, nos espinhos, mas um caiu na boa terra. E a diferença não estava na colheita, não estava na semente, a diferença estava no solo. No solo que estava sendo plantado. Eu quero perguntar para você essa noite: onde é que você está plantando a sua vida? A sua vida. Você está vivendo como? Como está sendo essa dinâmica de vida que você está vivendo? Essa correria, essa dinâmica só de vida. Sua vida tem sido investida no quê? Será que você está semeando apenas em você mesmo? Não, eu tenho que ver minha vida, eu tenho que pensar no meu futuro, tudo bem, mas daqui a pouco tudo isso passa. A Bíblia diz que a vida é como uma fumaça, uma névoa, que se dissipa. Hoje a gente está aqui, amanhã não estaremos mais, a gente não sabe. Eu lembro até hoje, uns tempos atrás, nós estávamos aqui, o pai da nossa irmã Ana Paula, era um domingo, nós ministramos a palavra, fizemos o apelo, aquele homem vem aqui, entrega a vida a Jesus. Na segunda ele passa mal, vai para o hospital. Naquele final de semana, ou naquela semana, aquele homem parte para a glória.
No domingo, num domingo ele estava entregando a vida a Jesus, no outro eu estava fazendo o sepultamento dele. A gente não sabe. E a minha pergunta é: em que nós estamos investindo a nossa vida? Apenas no nosso conforto pessoal, apenas em coisas passageiras, ou estamos investindo a nossa vida no reino de Deus? E pastor, de que maneira a gente pode investir no reino de Deus? Semeando na vida das pessoas. Semeando na vida das pessoas. Seguir a Cristo sempre envolve um chamado em plantar sementes. Servir a Cristo é plantar sementes eternas. Por isso, quando a gente sai das quatro paredes, sabe o que é servir a Cristo? Sabe o que é plantar na vida de outras pessoas? É uma atitude na rua que você viu aqui. Sexta-feira, galera cansada do trabalho, saíram daqui 10 horas da noite, foram para algumas partes aqui, principalmente centro da cidade, foram alimentar moradores de rua, foram ajudar, auxiliar, não melhor, mas pessoas em situação de rua, melhor dizendo. Pessoas que estão tendo algum certo tipo de dificuldade, e a gente não sabe as circunstâncias, nem todo mundo ali tem o mesmo contexto, mas as pessoas foram lá, a atitude na rua foi lá, acolheu, gente investindo em gente. Por isso que a nossa igreja caminha, e eu louvo a Deus porque a gente caminha na visão celular, porque quando a gente abre a nossa casa, a gente está investindo. Esse teu sofá especial aí, bonitão que você tem, lembra? Sofá que você comprou. Esse lugar pode ser um ambiente onde a gente pode alcançar pessoas. Essa sua casa linda, esse tapete persa que você tem. E hoje eu ouvia, nós estamos fazendo a supervisão de célula, hoje eu ouvia de uma líder de célula: pastor, o senhor estava falando de manhã, eu estava me vendo. E ela disse assim, eu estava me vendo porque eu ficava pensando: ai meu Deus, eu vou ficar trazendo gente que eu não conheço para dentro da minha casa. Aí ela diz assim: hoje quando vai chegar a hora da célula, eu fico empurrando os móveis. Não, calma aí, que tem que caber mais gente aqui, tem que caber mais gente aqui. Tem que caber mais gente aqui. É gente que entendeu o prazer de cuidar de pessoas. Irmãos, a moeda mais cara do que vivemos nesse momento é o quê? O tempo. Sabe o que o Instagram quer de você? Quer o seu tempo. Sabe o que o YouTube quer de você? Quer o seu? As redes sociais, ela precisa do seu tempo. É o seu tempo. Ah, o Instagram é de graça. Não é de graça. A moeda é cara, é o tempo. E quando a gente investe tempo em alguém, a gente está semeando no reino de Deus. Quando a gente sai do nosso egoísmo, da nossa própria vida, não, eu quero do meu jeito, eu quero fazer da minha forma, não, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor possa despertar e queimar o seu coração por outras vidas e pessoas. Você pode dizer assim: não, Senhor, e a gente cantou aqui, o Diabo cantou com a gente. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. A gente vai caminhando, a gente quer ser usado. E aí a gente canta. A W. Tozer vai dizer: a igreja não conta mentiras, ela vai para a igreja para cantá-las. Eu acho forte essa frase. Mas você precisa pensar, irmãos, será que essa canção ela faz sentido para a sua vida? Quando você diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Será que realmente isso é uma verdade? Ou a gente está vivendo só para a gente mesmo? Eu queria que você pudesse curvar na sua cabeça. Eu queria que você respondesse 3 perguntas. A primeira: que semente você tem plantado? Na sua relação, na sua dinâmica familiar, que semente você tem plantado? A segunda: onde eu tenho plantado a minha vida? Onde eu tenho plantado a minha vida? Há pessoas que estão plantando a sua vida no clube de futebol, ao ponto que eles são capazes de matar e morrer em nome daquele clube. Eles plantaram a vida deles naquele clube de futebol. Tem gente que não abre mão de nada se não for o clube de futebol. E a última pergunta é: que colheita eu quero viver no futuro? Que colheita eu quero viver? A colheita de amanhã começa com a semente de hoje. A colheita daquilo que você quer começa com o que você quer viver hoje. Então, no nome de Jesus, em nome de Jesus, quem sabe essa noite é a oportunidade que você tem
Numa noite como essa, você vai dizer: Deus falou ao meu coração e eu quero plantar, eu quero semear, eu quero mudar a história da minha vida. Quando será a colheita eu não sei, mas uma coisa eu sei: se você hoje semear no reino de Deus, você colherá grandemente para a sua vida. O que importa é que ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E bem forte! E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz